Olá pessoal, eu sou Carlos Armit do astrologiasistemica.com.br. Quando é que começa finalmente a era de Aquário? Quanto tempo vai durar esse processo de desmoronamento, de processamento das sombras? São questões que vira e mexe aparecem aí nos comentários e hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, sobre o tempo. Afinal de contas, essa é a questão principal. Tempo. Como que isso é visto do ponto de vista dessa nova espiritualidade que vem aí? Eu vou começar a falar sobre a questão da era de Aquário. Aí é uma questão muito controvertida, pessoal, porque nós temos duas escolas de astrologia. Uma escola que trabalha a astrologia tropical, que considera a posição clássica dos signos, começando a partir de Áries, no chamado ponto vernal. Ponto vernal é a posição do Sol no dia 21 de março, quando é equinócio de primavera lá no hemisfério norte. Para nós aqui equinócio de outono, mas como a astrologia ela foi praticamente toda constituída lá no hemisfério norte, as nomenclaturas elas vêm de lá. E no dia 21 de março nós temos a entrada da primavera, primeira verdade, ou seja, o primeiro movimento astrológico que inicia o ano astrológico. Por isso que a gente fala que dia 21 de março, 20 de março, dependendo aí do ciclo, tá? É o início do ano astrológico, porque é a entrada da primavera lá no hemisfério norte. O que acontecia é que há muitos e muitos séculos atrás, quando a astrologia foi, vamos dizer assim, compilada lá por Ptolomeu e tudo mais, de uma certa forma coincidia no céu a faixa que a gente chama, por exemplo, de Áries com a constelação de Áries, tá? Então essas duas coisas elas coincidiam, o signo, que é uma coisa de 30 graus fixo, e as constelações que têm tamanhos variáveis. Então já começa por aí. Os signos é uma circunferência, você divide os 360 graus da circunferência em 12 partes, o que dá 30 graus para cada um. Então fica uma coisa meio democrática, né? Os signos têm todos o mesmo tamanho, ok? Signo tem todos eles têm o mesmo tamanho de 30 graus. As constelações não. As constelações elas são de tamanhos diferenciados. Por exemplo, Virgem é a maior constelação que nós temos no zodíaco, tá? Outras constelações são pequenininhas, como Câncer, por exemplo. Então, evidentemente, todo o processo de eras astrológicas vem montado nessa questão do Sol. O Sol nasce no dia 21 de março e ele tem que constelação como pano de fundo? Bom, quando a astrologia foi constituída, então, era Áries que estava ali. Então nós estávamos em que o início do ano começava em Áries. Porém, existe um movimento astronômico, não é astrológico, é astronômico, que é a precessão dos equinócios, ou seja, cada tempos e tempos que vão passando, esse equinócio vai acontecendo de forma retrógrada, ou seja, no sentido de marcha ré na sequência dos signos. Então hoje ele não acontece mais no signo de Áries, ele acontece no signo de Peixes, por isso que nós dizemos que nós estamos vivendo a era de Peixes. E logo ele vai sair do signo de Peixes e vai acontecer de entrar das primaveras ocorrerem no signo de Aquário, tá? Então existe esse descompasso entre o que é signo e entre o que é constelação. Vocês devem estar vendo isso aí recentemente na questão do eclipse que vai acontecer agora dia 2 de julho, que muitos estão falando que o eclipse vai acontecer em Câncer e outros estão falando que o eclipse vai acontecer em Gêmeos. De uma certa forma, as duas informações estão corretas dependendo da escola que você utiliza. Se você considerar a constelação, se você pegar observar o céu no momento do eclipse, é lógico, quem vai estar lá atrás do eclipse fazendo pano de fundo para ele é a constelação de Gêmeos, sim, tá? Porém, não é a faixa de energia zodiacal Gêmeos, é Câncer, porque elas estão em descompasso. Então hoje já uma não está mais no lugar da outra, existe aí uma diferença mais ou menos de 25 graus entre uma e outra, tá?
É uma coisa meio complicada de entender, tem a ver com toda uma mecânica celeste bastante delicada de se entender, mas é só você imaginar que, vamos imaginar que o signo seja uma janela, né, e a constelação seja uma cortina, e essa cortina você move de uma certa forma que tem uma hora que a cortina não está mais cobrindo o signo, né? Então o signo é fixo, a janela não sai do lugar, mas a cortina se move, as constelações elas se movem junto com todo o contexto, com toda a estrutura do sistema solar, da galáxia, está tudo em movimento, então está tudo saindo do seu lugar fixo. Na astrologia tropical você tem a faixa do céu dividida em 12 partes, isso daí não muda, tá? A astrologia que eu utilizo ainda é essa astrologia da energia do arquétipo, desses 12 arquétipos exatos de 30 graus em volta do céu. Uma astrologia não está certa e a outra não está errada, são duas formas de se ler essa energia astrológica. Levando em conta que as constelações elas têm tamanhos diferentes, como eu falei, portanto as eras do ponto de vista de constelação teriam durações diferentes, tá? Então uma era de Virgem duraria muito mais tempo do que uma era de Câncer, por exemplo. A própria era de Áries foi menor do que a era de Peixes está sendo, e Aquário é um signo, uma constelação maior, né? Então provavelmente a era de Aquário duraria mais do ponto de vista da astronomia. E olhando bem nesse cálculo, nós temos assim, as fronteiras das constelações, elas foram determinadas pela União Astronômica Internacional lá em 1930. Porque antes disso não tinha, cada astrônomo, astrólogo mapeava o céu de acordo com a sua cultura local. Então as constelações tinham tamanhos variáveis. Então nós perdemos de uma certa forma o referencial para fazer essa conta, tá? Mas existem aí alguns palpites sobre esse dado dessa entrada da era de Aquário. Então há um cálculo usando as fronteiras de 1930, o equinócio de primavera começou a acontecer em Peixes lá no ano 68 a.C., tá? E ele vai começar a acontecer no signo de Aquário em 2597, por aí. Então assim, existe um tempo muito grande aí entre começa antes de Cristo e termina daqui a 500 anos. Então nós teríamos ainda muita era de Peixes ainda para rolar de acordo com o cálculo astronômico. Porém, do ponto de vista do cálculo, não das constelações, mas dos signos, existe sim a ideia de que essa era de Aquário já se iniciou agora em 2012. Por quê? Porque uma estrela, que é a Régulus, que é uma estrela que era da constelação de Leão, passou nesse ano a fazer parte da constelação de Virgem, tá? Então houve aí uma mudança nessa situação. E provavelmente, então, houve uma mudança também do ponto vernal para o signo de Aquário. Então é uma desses cálculos que se tem aí, ok? Há outros que são mais da linha esotérica, que não utilizam muito a normativa de cálculo astrológico ou astronômico, que dizem que a era de Aquário vai começar no ano 2100, tá? Enfim, o que nós podemos tirar dessa situação toda é que antes mesmo de o Sol nascer, já começa aquele lusco-fusco da manhã, a gente já começa a receber raios difusos da luz solar antes mesmo dele surgir. A mesma coisa acontece com as eras astrológicas, nós já começamos a receber os influxos astrológicos antes mesmo de se iniciar, tá? Antes mesmo da gente entrar nessa era de Aquário. Então o que nós estamos vivendo agora é o lusco-fusco do amanhecer da era de Aquário. Então por isso que está essa confusão, a gente já amanheceu, não amanheceu, a gente está na era de Aquário, não está na era de Aquário.
A questão não importa muito a data, às vezes a gente se prende muito a essa questão de datas. O importante é perceber os processos que estão acontecendo, tá? E tá claro para todo mundo, até para os mais céticos, de que alguma coisa realmente está acontecendo, porque nós estamos olhando processos se acelerarem, transformações profundas acontecerem. A gente nunca imaginava que ia acontecer tantas transformações, e não estou falando do momento presente, eu estou falando de 50 anos para cá. Muita coisa mudou no comportamento humano, na estrutura da sociedade, nós vimos coisas demolirem, outras surgirem, e isso vem acontecendo agora, nessa época atual, numa velocidade muito maior. E muito provavelmente nós estamos nos direcionando a um momento muito mais contundente. Se é verdade, pelo lado da astrologia, realmente que nós entramos na Era de Aquário em 2012, tá? Então já estamos plenamente nessa energia. Se nós levamos em consideração outros cálculos que apontam só 2100 como sendo a entrada definitiva, esses anos aqui até 2100 são anos de preparação, são anos de organização dessa energia, tá? Agora, se você preferir usar o cálculo astronômico, então saiba que a Era de Aquário, astronomicamente falando, aconteceria lá por volta do ano 2600 praticamente, tá? Então é isso, essa é a questão relacionada à Era de Aquário. Com relação à segunda pergunta que é muito feita aqui no canal, quanto tempo vai durar esse processo de desmantelamento, desmoronamento, de processamento das sombras? Para a gente analisar essa questão, eu vou trazer um conceito que até hoje eu não coloquei aqui, mas eu acho oportuno agora trazer essa revelação que tive alguns anos atrás sobre o que é realmente o tempo, tá? Nós temos um conceito de tempo que é esse aqui, é o tempo cronológico, né? O tempo do relógio, dos calendários, que é nada mais do que pegar a nossa rotina diária e particionar em unidades e controlar a nossa rotina a partir da contagem dessas unidades, conforme vai passando o tempo, né? Existe esse tempo, é o tempo civil, vamos dizer assim, é o tempo cronológico, é o tempo do calendário. Mas existe um outro tempo, que é o tempo da natureza, que é dos ciclos naturais, do nascer, do pôr do sol, das estações do ano. E esses ciclos eles eram utilizados pelas culturas mais primitivas, que estavam mais próximas do essencial, né? Que faziam seus calendários voltados para a colheita, para o plantio, respeitando os ritmos da natureza, totalmente diferente desse calendário nosso, que é um calendário basicamente econômico, que quer amadurecer o fruto antes do tempo para poder pegar o preço de mercado, que quer colocar o hormônio no animal para ele crescer e poder garantir um lucro maior. Então esse tempo absurdo, esse tempo do capitalismo, do lucro, né? Esse tempo também do controle das rotinas, do trabalho, é um tempo que veio com a Revolução Industrial, se projetou sobre a gente, e nós nos tornamos praticamente escravos e hipnotizados desse tempo e nos desconectamos do tempo da natureza, né? E por isso que nós estamos cheios de disfunções, de doenças e de desorganizações das mais diversas, porque nós praticamente colocamos a natureza à parte e colocamos o nosso interesse econômico, o nosso interesse científico, o nosso interesse militar, nosso interesse, tudo acima dos ciclos da natureza. E é lógico, ela está começando a dar o seu troco por meio de várias crises ambientais que estão aí se colocando para a gente, tá? Mas existe uma outra dimensão de conceito de tempo, e é essa que eu gostaria de falar com vocês. Tempo, na verdade, não é relógio. Tempo também não se trata só desses ciclos da natureza, porque essas são coisas aqui do mundo material, tá? São coisas que acontecem ainda do ponto de vista de terceira dimensão da matéria. Mas existe algo maior que transcende tudo isso, que é o tempo espiritual, e ele significa o quê? Um pacote de informações, de atualizações e de transformações que a humanidade tem que processar. Enquanto estiver valendo este pacote, ele não for totalmente integrado e processado, nós estamos dentro desse tempo. Não importa o quanto o relógio ande, não importa o quanto a folhinha do calendário mude, tá? A gente só vai sair deste tempo
depois que nós processarmos essa quantidade de informação, de atualização e de transformação do interior individual e da coletividade. E para a gente entender um pouco como é que funciona isso, eu vou recorrer a Hollywood, né? Teve um tempo atrás aí que se fez bastante filme sobre isso, de pessoas que ficavam presas num dia repetitivo, né? E acho que o filme mais ilustrativo, pelo menos o que eu gosto muito, acho bastante caricato, é uma comédia com o Bill Murray, que se chama Feitiço do Tempo, e que ele é um repórter que fica preso num dia em Punxsutawney, a cidadezinha interiorana da Pensilvânia, se eu não me engano, e ali se tem um ritual anual, né, que se faz com a marmota para se fazer a previsão se o inverno vai demorar mais semanas ou não, né? Então é um lugar folclórico, faz parte da cultura lá, é bastante interessante. E o repórter ele odeia ter que fazer aquela cobertura daquele festival, né? Ele é uma pessoa muito arrogante, muito chata, e ele fica preso justamente dentro daquela cidade, vivendo aquele dia da marmota, e ele fica parado, preso ali, né? Até ele perceber que ele só consegue romper com esse ciclo repetitivo quando ele consegue fazer uma transformação interna. Ele se torna uma pessoa melhor, mais amorosa, mais disponível, né? E ele tenta de todas as formas burlar aquele processo, ele se suicida, acorda no outro dia vivo novamente, ele tem que viver aquilo. Enquanto ele não viver aquilo tudo, ele não sai daquele cárcere do tempo. E é mais ou menos o que acontece com a gente, pessoal. Nós estamos presos num grande dia, que é essa transformação, esse processamento das sombras que nós temos que fazer, ok? Isso que nós estamos vivendo. Enquanto nós não fizermos isso, pode passar 50, 60, 100 anos, nós vamos estar presos até que todo o sistema humano seja atualizado nesse novo pacote de informações. Tá? Você pode dizer que é um pacote praticamente quântico. Enquanto a gente não incorporar esse quanta, né, a gente não muda de camada eletrônica, como acontece com o elétron, né? O elétron, para sair de uma camada para uma outra camada, outro nível de energia maior, ele precisa receber esse quanta de energia. Tá? A mesma coisa a humanidade. Para a gente partir para uma nova fase evolutiva, a gente precisa receber esse quanta. E esse quanta é o nosso tempo. Ele é um tempo quântico. Tá? E a gente precisa, portanto, vivenciar essas coisas. O Brasil, por exemplo, né? Vou citar o exemplo do Brasil. Nós estamos presos num ciclo de 30 anos, que é regido por Saturno. Eu já expliquei isso em outros vídeos, tá? A cada 30 anos é o nosso dia da marmota. A gente volta para o início, né? Começa tudo de novo. A gente está repetindo isso daí porque a gente ainda não incorporou uma informação. A gente ainda não aprendeu, enquanto grupo, enquanto nação, nós ainda não aprendemos. O que é isso? Nós tivemos isso com Vargas, nós tivemos isso com Jânio Quadros, nós tivemos isso com Collor, estamos tendo isso agora, tá? O que essas situações todas têm em comum? A busca do salvador da pátria, do mito, né? Então esse é o grande aprendizado do brasileiro hoje. Se tivesse que colocar o que é que o Brasil está aprendendo com essas experiências todas, que são necessárias, elas estão aí porque elas precisam acontecer, tá? Não adianta a gente ficar brigando com isso, tá aí porque nós atraímos isso, faz parte do nosso currículo de terceira dimensão, passar por essa situação de novo, pela quarta vez, tá? Estamos aprendendo? Estamos mudando? Não sei. Às vezes, analisando, a gente acha que não, às vezes a gente acha que sim. A esperança é que a gente aprenda o que não foi aprendido lá com o Collor, que não foi aprendido com o Jânio Quadros, que não foi aprendido com o Getúlio Vargas, que é o quê? Essa necessidade que o brasileiro tem de projetar suas esperanças, seus sonhos, em cima de um herói, em cima de um mito, e que ele vai se esfacelar lá na frente. Isso daí é o dia da marmota que nós estamos vivendo, gente. Tá? Getúlio, suicídio. Jânio, renúncia. Collor, impeachment. O que virá? Então, a gente está claro, o roteiro é previsível. Isso daí não precisa nem ser Nostradamus para prever. Nós estamos presos nessa, nós precisamos aprender. Nós precisamos sair desse dia da marmota, nós precisamos romper e finalmente incorporar esse quanta, esse pacote de informações e pular para frente. Tá? E o que eu falo, pular para frente, uma das coisas que a gente tem que fazer
imediatamente é não entrar no jogo da polarização, tá? De ficar defendendo campus A, campus B, porque isso tudo não contribui com nada, só faz com que a gente repita os mesmos eventos que aconteceram na época do Collor, na época do Jânio, na época do Getúlio. Você tinha o pessoal fanático do Collor, o pessoal anti-Collor. Você tinha o pessoal fanático do Jânio, o pessoal anti-Jânio. Os getulistas fanáticos, o pessoal anti... E nenhum deles ficou para a história, né? Nenhum deles continuou o seu legado, porque todos desapareceram, porque o que acontece? Volta novamente 30 anos no tempo e começa do zero a mesma experiência. Nós estamos repetindo. Aí eu falo, né? Eu coloco aqui no meu canal, muitas vezes eu sou bastante repetitivo e serei, e quem não gosta da forma repetitiva que eu sou, sinto muito. Eu não vou deixar de repetir, porque mesmo repetindo as coisas, as pessoas não aprendem. Elas continuam fazendo os mesmos comentários, continuam trazendo as mesmas idiotices que eu nem vou perder tempo em responder, tá? Porque eu acho que a gente está num nível muito maior, né? A grande parte, a maioria, os 99% das pessoas que estão aqui no canal trazem contribuições excelentes, questionamentos excelentes. Isso é fundamental. O canal tem crescido muito, né? Estamos aí quase a 43 mil assinantes. De repente, em uma semana, mais de 500 pessoas se inscreveram no canal. Então, assim, é um crescimento bastante grande e a gente vem trazendo informação de ponta, do ponto de vista da espiritualidade. A gente tem trazido coisas para reflexão, para sair da mesmice, para sair do reativo, para sair daquela fala, daqueles jargões repetitivos. Esses sim são os repetitivos, eles ficam repetindo a mesma coisa sempre, né? Uns gritando Lula livre do lado de cá, outros Bolsomito do lado de lá, e continuam nesse mesmo processo, não conseguem acordar, não conseguem perceber que estão sendo manipulados, que estão sendo doutrinados, que estão sendo guiados por ilusões, que estão presos nas suas bolhas, né? Agora, as pessoas, a grande parte das pessoas que eu vejo, que fazem parte aqui do canal, isso me deixa muito feliz, e me dá a esperança de que finalmente nós estamos conseguindo sair do dia da marmota. Estamos conseguindo escapar dessa bolha, desse looping no tempo, para não ter que daqui 30 anos está aqui, eu já espero, acho que eu não vou estar mais vivo até lá, né? Daqui 30 anos está fazendo vídeo sobre a mesma coisa, sobre as mesmas polarizações, para um novo mito aparecendo, uma nova caçada à justiça e à moral, aos bons costumes, essas coisas todas, tá? Então esse é um momento sério. Tempo, portanto, é um pacote de informações, de atualizações. O que nós temos que fazer é processar. Quanto tempo vai durar? Vai depender da nossa capacidade de aprendizado, do quanto nós estamos abertos a aprender, a nos transformarmos e sairmos desse ciclo vicioso. Ok? Bom, pessoal, esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.